Oi, gente, eu sou o Fernando Mendonça E eu sou o Lucas Gama. e esse é o Assombrabado. E hoje nós temos duas convidadas extremamente especiais. Por que, Lucas Gama? Porque trouxemos ninguém mais, ninguém menos que nossas mamães. Pois é. Soneide Gama. Marta Mendonça. E hoje elas vão contar relatos, histórias assombradas que aconteceram com elas. Olha aí, gente. Se você já gostou dessa nossa proposta, se inscreve aqui no canal, deixa aqui o seu comentário e compartilhe com a sua mamãe. Vamos lá, vamos começar. Nós morávamos em Mossoró, em Rio Grande do Norte. Aí a gente foi morar numa casa bem grande, essas casas bem antigas, muito antiga. O quintal era enorme. Ninguém, da porta da cozinha, não dava nem para ver o final do terreno que tinha. Tinha uma semana que a gente tinha se mudado, todo mundo saiu. Seu Dinho saiu pro teatro, Jéssica saiu pra faculdade, a minha irmã saiu pro trabalho, saiu à noite. E ficou só eu e minha sobrinha. Aí faltou água dentro da casa, a caixa secou. E no final do quintal tinha uma pia com um tanquezinho. Aí eu peguei e falei assim, eu vou lavar a louça lá naquele tanquezinho ali. Peguei toda, eram umas 8h30 da noite. Peguei toda a louça da casa, aí fui, levei lá no final do quintal. Peguei, coloquei em cima da pia, comecei a lavar. Lavando. E minha sobrinha lá na televisão, na sala. A criança, ela tem uns 7 ou 8 anos. Quando eu comecei a lavar a louça, essa pia ela era encostada no muro do quintal. E aí eu comecei a lavar a louça despreocupadamente, aí eu escutei. O que você Todo escutou? mundo pensa que escutou, isso é Marta? mentira. O quê? Eu escutei uma pessoa, eu nunca tinha visto nada na minha vida, mas era uma alma, gente. Aí eu escutei uma pessoa chamar assim, exatamente assim, menina. Aí eu fiz, oxe, menina. Mas Eu você até viu a me pessoa, senti- Marta? Eu me senti envaidecida, porque ela tá me chamando de menina, né? Aí eu fiquei, não, acho que isso é impressão minha, mas aí meu coração apertou e eu fiquei meio com receio. Não, mas como eu sou muito teimosa, né? Aí eu disse, é coisa da minha cabeça. Aí continuei lavando. Menina! Aí eu, ai, Jesus amado, não é impressão minha, não. Aí eu fui afastando da pia e fiquei parada sem mexer na louça. Eu disse, não, acho que é impressão, eu vou ficar aqui. Aí fiquei quietinha lá. Aí a voz começou de novo. Quando ela fez isso a terceira vez, eu disse, gente do céu, eu peguei o que eu tinha, larguei, saí correndo. Aí, chegue, Dorananda. Dorananda é a sua Foi a sobrinha. minha sobrinha, falou, sai, tem uma alma ali, tem uma alma. Mas saí, meu coração, Ai, Jesus amado, aí saí assim, eu não conhecia nenhum vizinho. Mas tinha um pessoal sentado na calçada que dava da minha calça, passava 3 casas, aí eu fui lá. Aí eu, gente, pelo amor de Deus, você sabe dizer se essa casa é mal assombrada? Aí o senhorzinho que morava lá já há muito tempo disse, Mal assombrada não, é bem assombrada. Por quê? Você escutou o quê? Ih, quando a pessoa pergunta por quê. aí eu contei da menina, né? Aí ele fez assim, Marta, o dono dessa casa morreu num acidente de caminhão pra banda de Pernambuco. E aí ele ficou onde? O caixão dele, ele disse, na sala. Aí ele disse, aí o pessoal disse que de madrugada assim tem uma mulher que sai varrendo o quintal. Varra as folhas. É bom porque você já nem precisa mais varrer. Aí eu disse assim, aí eu, ai, Jesus amado, eu contei pra todo mundo na casa, ninguém acreditou. Sua mentirosa. Eu fui na vizinha do lado, porque eu achava assim, não, isso é impressão minha, eu vou lá na vizinha perguntar. Aí eu bati palma, era uma senhorinha assim, bem doentinha. Ela estava sentada na área, numa redinha na área, e a casa dela, aonde a pia estava, não tinha condições dela ir lá. Aí eu bati palma, eu disse, a senhora, que eu fumava na época, a senhora queria um cigarro ontem de noite? Aí ela, Não, porque eu tava doente, ontem de noite eu tava vomitando. eu disse, porque tinha alguém chamando no muro ali. Não, minha filha, eu tava
tava sozinha, passei a noite doente. Então não era senhorinha. Teve uma época que essa casa ela era o ITEP daqui de Mossoró. E falou, não, é só escritório, mas eles entravam aí com aqueles rabecão. Só que ninguém sabe se lá dentro do Se tinha rabecão ia corpo, alguma se alma, não né? tinha, se tinha Ou, alma. aliás, se tinha algum corpo ali dentro. Eles que abriam o portão, era uma garagem grande, eles entravam. Então, lá, ninguém sabe. Encontrei outra casa, aí eu fui lá no dono da casa, ele morava na outra rua, como se fosse um apartamentozinho, o dono da casa. E da casa dele dava para ver o quintal da casa que eu morava, que era a casa dele. Aí eu fui lá, eu não lembro se o nome dele era Seu Pedro. Fui lá, oi, bati palma, Seu Pedro, encontrei outra casa, vou sair ficar mais perto do colégio dos meninos. Aí ele, é. Aí a filha dele, ela era toda tortinha assim, só que ela não era senhorinha não, ela era uma mulher assim, uns 40 por filha única. Aí ela chegou assim com a coluna assim, né, se arrastando, Aí eu disse, Seu Pedro, me diga uma coisa, aquela casa, alguma vez assim, alguém já reclamou de alguma coisa dela? Aí a filha dele olhou e disse, por quê? Aí eu disse, porque eu vi umas coisas assim, meio... Aí não entrei em detalhe não, aí ela disse, Tá vendo, papai? Tá vendo como não foi só eu? aí quando eu conversando com o seu Antônio, meu vizinho, ele disse assim, É porque ela ficava naquele primeiro quarto ali que você ficava. Ela? é a Ah, filha morava dele. lá. E ela foi entrar no banheiro, que tem uma suítezinha, e ela viu um cara dentro da suíte. Então ela caiu e quebrou. Ela fez várias cirurgias na coluna e ela não quis mais ficar nessa casa. O pai dela ficava alugando a casa e ficava morando nesse apartamentozinho na outra rua, porque ela não ficava na casa. Essa casa realmente era assombrada, não era conversa minha. E eu saí de lá, porque eu não queria que ninguém ficasse me chamando de menina. Por maior que fosse o mais elogio. que ficasse meu ego lá em cima, mas a gente não dá, né? Você tá. Para de falar o nome. O nome de. Menina. Você, ó, perninha na Correu. bunda. Então, Neide Gama, ficamos sabendo que você era o terror da Bahia, é verdade? Sim, um pouco, né? Eu tinha uma irmã, quer dizer, tenho, né? Tinha muito medo das coisas, ela... Estamos expondo aqui tia Marli neste exato momento. Aí eu, como era uma criança muito levada, né? Eu vou fazer medo pra minha irmã. Todos os dias à noite, quando dava 8, 9 horas, era tudo escuro. Onde era que era esse lugar, Neide? Na Bahia, Euclides da Cunha, Aribe Serra. Ah, Na época não tinha nem energia, era tudo no escuro. Eu jogava areia em cima da casa, do telhado. Um som assim, como se fosse uma chuva assim de areia que dava aquele vento que soprava e caía tudo em cima da casa. Isso que horas que você fazia? 8 horas, 9 horas. Daí também eu pegava... Não, mas espera aí, qual era a reação dela quando você jogava areia? Muito medo. E você ouvia? você escutava? Ouvia, eu olhava pelos buraquinhos da porta dela, que tinha aqueles buracos assim na porta. E eu olhava e ela ficava tremendo de medo. E Olhava pra tudo quanto era canto e tentava se esconder e ficava toda encolhidinha, E o que é coitada. que ela dizia? Meu Deus, que assombração é essa? Meu Deus, o que é isso? Eu acho que eu vou pra casa da minha mãe. O que mais você fazia assim que assombrava a sua irmã? Andava com uma bota do meu pai folgada, arrodeando a casa. Ela tremia de medo, ela achava que era o demônio. E eu ainda corria nas botas folgadas. Também eu pegava aqueles tição de fogo, umas lenhas com fogo aceso, parecendo carvão. E você era ruim. Você era ruim sim. Quem vê ela boazinha assim? Você mudou Eu muito. soprava em todas as flechinhas das janelas, das portas, que eu via que aquelas flechinhas, eu soprava aquele que você fazia assim. Aí aquele fogaréu subia.
Você sabe que ela tá dando dicas de como assombrar uma casa. Se você é um espírito que tá assistindo, você pode agora pegar umas dicas com o Neide E Gama. como eu assombrava minha irmã, que ela era muito medrosa. Aí teve um dia, ela tava na cozinha, né? Ela mexendo umas folhas lá pra fazer pra gente. Esse dia tava com muita chuva. Aí eu falei assim, vou fazer medo pra ela de novo. Aí saí na ponta do pé, na chuva, me escorregando. Aí cheguei lá na casinha, que era a cozinha era assim baixinha, né? Aí comecei a suspender uma telha, aí depois suspendi a outra, né? Com um pedacinho de madeira assim, que eu sou pequenininha, Mãe, né? você era péssima. Você mudou muito, viu? Aí ela falou assim, minha mãe não é, meu pai não é, Neide não é nessa chuva. Eu vou embora daqui. Aí eu quietinha, né? E todo esse tempo eu não falava nada pra ela que era eu que tava fazendo medo pra ela, né? Até quando ela largava a casa todos os dias dizendo que tava vendo um monte de assombração. Ela chamou padre, alguma coisa assim pra ela. Ela tentou, né? Mas minha mãe falava que era coisa da cabeça dela. Coitada, gente. E era tudo eu que fazia medo pra coitada. Aí eu só vim falar pra ela que era eu que tava fazendo, que ela disse que a casa dela era mal assombrada. Ela até derrubou a casa. Até hoje ela não acredita que foi eu que fiz medo pra ela. Ela acredita que era Ela acredita fantasma que era mesmo. fantasma. E ela deve contar essa história pra todo mundo, né? Eu já tenho até um nome pra essa história, a Invocação do Mal. É a Neide, a Invocação do Mal. Hoje em dia ela é boazinha, não faz... Eu sou boazinha, hoje em dia não faço Você não isso tem mais, vontade de assombrar mais ninguém. Mas se eu souber que a pessoa é medrosa, eu faço medo. Então fica a dica, se você encontrar com Neide Gama, cuidado, né, Neide? Então, cuidado. É braba. Tem que ser bem disfarçado, viu? Deus me defenderá. Essa história não foi minha, é do meu irmão e meus dois primos. Um primo que mora em Fortaleza e outro que mora na cidade de Grossos, que Grossos é uma cidade vizinha de Areia Branca. E minha avó, materna, ela morava em Grossos. Ela morava perto da igreja católica. E a igreja católica, ela tinha a calçada era enorme, bem alta, aquela calçada assim que você sentava lá no friinho, aquele ventinho frio. E meu primo de Fortaleza, ele, na época, lá em 82, lá pra trás, ele trouxe um som pra gente ver, com um som que tinha as luzes, era coisa bem de primeiro mundo na época. Aí ele tava meu irmão Marcos e meu primo Edson, que mora em Grossos. Aí foi todo mundo pra lá, pra casa da minha avó. Chegando à noite, esse meu primo de Romildo de Fortaleza, que mora em Fortaleza, chamou todos os primos todos. Vamos lá pra calçada da igreja. Aí aquelas fitas cassete que tinha as músicas que ia tocando, ele colocou lá no som e era Zé Ramalho. E até hoje, quando eu escuto Zé Ramalho, eu lembro. Lá nessa igreja, o primeiro padre da cidade, ele é sepultado lá. Lá dentro da igreja tem um túmulo dele e ficava perto da porta que ele estava. Meu irmão tá aí, que pode contar essa história, graças a Deus que ele tá aí. E eles sentaram na porta da igreja, colocaram o som com as pilhonas, aquelas pilhonas pra ficaram lá ouvindo. A peleja do diabo com o dono do céu. Era o refrão da música. Quando acabava, a peleja do diabo com o dono do céu, ele colocava de novo. Isso deu 10 horas, 11 horas, eles ficaram lá. Quando acabou, foi todo mundo embora, meu outro primo foi pra casa dele, meu irmão foi dormir lá na casa da minha avó, e minha avó amarrava umas redes assim na sala, que ficava primarada toda em um do lado do outro. Aí meu irmão ficou numa rede aqui, meu primo ficou aqui, eu acho que eu aqui, eu não fui não pra porta da igreja não, graças a Deus. Quando foi pela manhã, meu irmão com os olhos assim bem arregalados, bem com medo, aí contou que lá por madrugada ele disse que viu uma pessoa fazendo assim na rede dele. Ele disse que Ele era... sentiu, né? Ele Fiquei todo sentiu. arrepiado. Ele sentiu, ele fazia assim na rede dele, balançando. Aí ele disse que quando olhava pra rede de Romildo, que ele pensava que era Romildo, tava lá, bem paradinho, Romildo dormindo. Só que Romildo contou a mesma história a ele. Disse, eu também, alguém ficou na minha rede. Ele disse, não, mas quando eu olhava pra sua rede, Eles tava tudo achavam calminho. até que eram eles brigando, né? Brincando um com o outro. Então, né? até hoje, quando eu passo em frente à igreja, aí tá lá, né? Hoje não sepulta mais padre na igreja, mas na época sepultava. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Aí eu morava numa casa lá na Imperador,
do Lucas Salar, que era Mal Assombrada. Eu vi um monte de coisa naquela casa. Em breve, Eu mais nunca- histórias do Lucas aqui. Eu nunca levei nada a sério, né? Aí teve um dia que eu acordei cedo e meu marido também ia trabalhar e ele ficou remanchando, sem querer levantar, com preguiça, né? Eu, levanta, rapaz, pra trabalhar. Ei, Lara, vou daqui a pouco. Levanta. Aí naquilo ali eu acabei dormindo, né? Aí eu tirei aquele cochilo, acordei, eu tinha um homem assim, olhando assim, atrás assim da porta, pegando uma roupa assim, vestindo. Um homem assim, eu olhei assim, um homem alto, magro. Eu falei, ué, mas esse não é o Vigílio? Mas ele não levantou, não. Aí eu comecei a xingar, né? Falei, mas você agora que você levantou, você tá atrasado, vai perder a hora. Aí a pessoa ficou assim, me olhando e eu não vi, eu conseguia ver o rosto. Aí eu falei, ué, mas esse não é o Vigílio? Aí quando... E não era o Lucas, né? Não, era o Lucas. Aí eu vi Era pequeno. o barulho do Vigílio tomando banho. Aí o cara parado na porta. Aí de repente ele desapareceu. Eu falei, ué. Falando. Aí eu fiquei com medo. Tive um pouquinho de medo nesse dia, mas nada que. Rezou nada que um Pai Nosso. Nada que um Pai Nosso com a Ave Maria não resolvesse. Vai com Deus, meu chapa. Próximo. Tem uma irmã que mora lá na Bahia também, mas ela se chama Nete. Aí ela foi acender umas velas para Dia dos Finados, lá no quintal dela. Aí ela disse que quando acendeu essas velas, que ela subiu a escadinha para ir para a cozinha da casa dela, ela falou que tinha ouvido um monte de vozes no ouvido dela, todo mundo falando de uma vez, que ela falou, pensou que ia ficar louca naquela hora. Aí eu falei, essa é a história. Um monte de pessoa vai conversar no seu ouvido, vai procurar tua história pra contar. Tá virando rádio agora? Onde você achou tanta gente pra falar nos seus ouvidos de uma vez só, sendo que não tem ninguém. Aí tudo bem, né? No ano seguinte, teve o dia de finados. Aí eu falei, vou acender umas velhinhas aqui pros finados aqui no quintal. Para de ser doida. Acendi as velas e fui lavar umas roupas assim no tanque. Virei as costas, né? Fui colocar umas roupas na máquina para lavar. Aí, de repente, bate aquele vento bem forte, assim, vai bem em cima das velas. Apaga tudo de uma vez. Eu me arrepiei assim, né? Falei, ui, que é isso? Aí eu virei as costas assim e lembrei da minha irmã. Quando ela acendeu as velas, eu falei, e acho que é verdade mesmo. Eu não escutei nada, só o vento. Não veio, e não apagou vieram as vozes. as velas. Não vieram vozes. Apagou as velas, tudo de uma vez só. Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Bom, se você chegou até aqui e curtiu esse vídeo, não deixe de se inscrever, de mandar o seu relato para... dublabado@gmail.com. A gente vai trazer ele aqui, contar de uma forma bem divertida, bem legal. E enfim, é isso, vamos ficando por aqui. Um beijo pra você. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado, mamãe. Obrigado, Marta. Para de falar o nome. O nome de Menina, 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 menina.